E aí, como é que tá por aí? Aqui é a Silvana e hoje eu vim contar pra vocês uma história de mistério, corrupção e fantasmas pra vocês. Espero que vocês gostem e hoje eu vim falar sobre o edifício Joelma. O incidente com o edifício Joelma aconteceu dia 1º de fevereiro de 1974. Por volta das 8h45 e o fogo só foi apagado por volta da 1h30 da tarde. Em alguns lugares eu encontrei que foram 187 mortos, em outros diziam que eram 189, mas a história vai muito além disso, vocês vão ver por aqui. E mais de 300 feridos nessa tragédia. Mas vamos voltar lá atrás, quando tudo começou, que além de todo o mistério envolvendo o principal ocorrido nesse lugar, tem toda uma história mística lá atrás. Dia 22 de abril de 1500, os portugueses chegavam ao Brasil. Como os portugueses descobriram o Brasil, eles começaram a vir para cá. E algumas décadas depois, 12 padres da Companhia de Jesus, ou seja, eles iam para lugares passar a palavra de Jesus para as pessoas. Então tinham esses 12 padres da Companhia de Jesus, que a missão deles era entregar palavra para as pessoas que não conheciam, né, a tal da Bíblia Sagrada. E um acólito. Até eu aprendo com os meus vídeos. Acólito é um padre ali que ele ajuda nas cerimônias. Ele não é da Companhia de Jesus, mas ele tá ali pronto para ajudar nas missas, ajudar nas... enfim. E assim aconteceu a fundação de São Paulo. Eles se estabeleceram, esses padres, ainda nesse lugar, e eles só tinham uma cruz e cadeiras, e eles queriam catequizar esses índios. Mas, como eu disse, era só com uma cruz e várias cadeiras e a palavra, né? Conforme os portugueses avançavam e entravam mais nas terras indígenas, os índios começaram a se sentir ameaçados. Eles atacaram esses jesuítas e mataram os 13. E pelo que tudo indica, aonde eu vi essa informação, deixaram os corpos ali jogados ao léu, sabe? Eles não fizeram nenhum tipo de enterro, de cerimônia, eles simplesmente mataram e deixaram jogado como um aviso. Essa é praticamente uma lenda da região, digamos assim, o primeiro evento que aconteceu quando ali ainda não era a Avenida 9 de Julho. Muitos anos mais tarde, naquela mesma região, é na região, gente, porque as pessoas acham que é no mesmo lugar do Joelma, mas não é. Depois de muitos anos, gente, ali a uma esquina de distância mais ou menos, aconteceu em uma casa o crime do poço, que o Paulo, que era um químico, o Paulo matou a mãe e as duas irmãs, jogou no poço. E quando a polícia foi até a casa dele para investigar o que tinha acontecido, por que as mulheres haviam desaparecido, ele se matou. E é um caso sem solução. Na verdade tem solução, mas não teve justiça. 25 anos depois, em 69, as casas ali onde depois foi construído o Joelma foram compradas e demolidas por uma construtora estrangeira, se eu não me engano, americana. E aí ela construiu um arranha-céu. E esse arranha-céu, ele foi inaugurado em 1972, conhecido como Edifício Joelma. Ficava entre a rua 9 de Julho e Santo Antônio. Tudo aconteceu, o acidente... lembrando, ali naquele lugar também parece que já foi um pelourinho. Um pelourinho é o quê? Parece... Ai, que susto, cachorrinha! Pelourinho nada mais é do que um lugar onde tem uns mastros, uns lugares
onde eles amarravam escravos e açoitavam eles, ou seja, castigavam os escravos ali. E o prédio foi construído ali em cima. Diferente do incidente, não. Diferente do crime do poço, o Pelourinho dizem que era exatamente ali onde está o Joelma. O problema aconteceu dia 1º de fevereiro de 1974, onde um curto-circuito no ar-condicionado iniciou um fogo que se tornou algo incontrolável, porque na época, lá em 1970, era muito comum a parte ali de escritório, papel, madeira, madeirite, tudo alimentava o fogo. Naquela época era muito comum usar carpetes, sabe, colado. Eu lembro que na minha casa colava carpete no chão e era a moda da época, sabe? Só que tudo que tinha nos escritórios, tipo a parte do chão até o teto, tudo era muito inflamável. E o fogo começou no 12º andar, às 8h45 da manhã. Aí aqui eu vou ler que é um nome que eu vi no episódio do History. Eu fiz pesquisa em vários documentários e no Linha Direta para trazer essas informações a vocês. A Sueli, nesse dia, ela chegou atrasada, era uma sexta-feira. Ela chegou atrasada e o fogo tinha acabado de começar. Nisso, ela e uma amiga tentaram, acho que primeiro o elevador. A ordem, eu não lembro corretamente se elas tentaram primeiro a escada ou o elevador. Quando elas tentaram o elevador, ela conta nesse episódio do History que ela sentiu uma intuição. E ela e a amiga dela saíram desse elevador antes de fechar a porta e descer. O elevador, já que estamos nesse assunto, quando começou o incêndio, ele ainda conseguiu fazer 4 viagens, mas uma não deu muito certo, como eu vou contar daqui a pouquinho. Então, a Sueli trabalhava no 18º andar, ela e a amiga dela tentaram o elevador, mas como eu disse, uma intuição, num ato ali, na pressa, elas pegaram e saíram, elas entraram e saíram do elevador. Nisso elas tentaram as escadas e elas desceram alguns lances, só que as escadas já estavam tomadas, porque como eu disse, era tudo carpete. Não tinha como descer mais pelas escadas, até no caso de incêndios assim. Por que fica tão difícil o resgate? Porque o resgate ele tem que ser feito por fora, né, gente? Os bombeiros, eles têm que resgatar pelas janelas, pelo teto. Não tem mais escada, não tem mais elevador, não tem como subir. Como eu disse, o elevador funcionou, mas é negligente um elevador tá funcionando, porque quando tem um incêndio, a primeira coisa que eles desligam são os elevadores, para as pessoas não morrerem, para os cabos não romperem, para não acontecer nenhuma atrocidade, como aconteceu aqui. Como eu disse, vocês já vão saber. Mas a Sueli, ela aparece na reportagem do History e ela conta que, se eu não me engano, a Sueli, eu não escrevi aqui, mas acho que ela saiu também por cima. Ela desceu, ela tentou o elevador e no final ela subiu e ficou esperando lá no teto também. Muitas pessoas desse incêndio se salvaram porque ficaram na cobertura. Eu até escrevi aqui. Muita gente se salvou porque ficou ali na cobertura e um bombeiro fala que parece que ficaram na telha de amianto. Não sei como isso influencia, mas as pessoas que se salvaram, a maioria estavam nas telhas de amianto. A história da Sueli tem a continuação aqui, gente. Eu que não tinha virado a página. Seguinte, a Sueli subiu e até para subir estava difícil porque estava começando a encher tudo de fumaça. E o fogo também foi subindo, ele subia por fora, ele subia por dentro, tipo, tinha muito fogo. Começou no 12º andar, parece que desceu até o 8º e subiu até quase em cima. A Sueli, como eu disse, ela tentou descer e aí ela subiu e ainda subiu 2 lances de escada de emergência, que é tipo aquela escada americana que é por fora, que ela é pequenininha assim. E ficou lá em cima esperando. O resgate dela foi feito por rapel
e à 1h30 da tarde já tinham conseguido apagar o fogo. Como eu disse, o fogo chegou ali de cima para baixo até o 8º andar, e nessa as pessoas do primeiro andar conseguiram sair, e algumas ali dos primeiros andares do fogo. De cada 80 pessoas se salvaram, e como eu disse, o elevador fez 4 viagens, até que a última, né, as pessoas ficaram presas lá dentro. No total de feridos que ficaram vivos, mas se feriram nesse incêndio, foram 345 pessoas. Eu não sei nem se é um número exato, gente, porque se você for ver, é muita gente. E é um incêndio de prédio, o segundo maior, só perde para o World Trade Center, que foi o atentado das Torres Gêmeas, que lá, se eu não me engano, tinha 25 mil pessoas. Quando o incêndio foi controlado, né, os bombeiros, eles começaram a investigar o local e foram abrir os elevadores. Em um elevador encontraram 13 pessoas que estavam derretidas e unidas, basicamente. Eles foram enterrados no cemitério de São Pedro. Eu não conheço São Paulo, então se você conhece, no cemitério de São Pedro tem as 13 almas. Se você for visitá-las e pedir algum milagre, leva um copinho de água e coloca água para elas, que é o costume de quem visita as 13 almas. Ficaram conhecidas como 13 almas e são consideradas milagreiras. Tem várias plaquinhas, várias oferendas, digamos assim, a elas, que foram pessoas não reclamadas, não tiveram o corpo reconhecido, e talvez na situação que estavam nem teria como reconhecer. 13, segundo a Cabala, é um número mestre. Quando um evento acontece, ele pode voltar a se repetir, seja ele bom ou ruim. Fora que o 13, por exemplo, sexta-feira 13, é visto com maus olhos. Então, a ligação da primeira história que eu contei é essa. Os 13 jesuítas que foram mortos talvez tenha refletido e feito um evento semelhante, não semelhante na situação, mas acontecer algo com 13 almas de novo. 13 jesuítas são mortos, 13 almas não reclamadas presas num elevador. O evento só repete e fica aquele karma infinito. Agora vamos falar do zelador das 13 almas. O zelador do cemitério, Luiz Nunes, ele escutava gritos de socorro. Em 1990, ele estava com uma senhora, pelo que mostra no History, e os dois ouviram pessoas pedindo socorro. Então, ele sai procurando pelo cemitério e ele só encontra 2 dias depois, que ele chega perto da onde os 13 foram enterrados, e ele acredita que é dali que são feitos os pedidos de socorro. Aí, como o Luiz ele tem acesso ali ao cemitério, por ser o zelador, ele tem a ideia de pegar o esguicho e jogar água nos túmulos das vítimas do incêndio. Ele diz que isso acalma os gritos. Então, daí saiu o costume de toda vez que alguém vai visitar, vai pedir alguma bênção, algum milagre, leva água para essas vítimas e os pedidos são atendidos. Depois de 2 horas voltei, começou um culto aqui do lado, um curto comprido, e eu já jantei, 2 horas depois, e vamos à continuação. Aí o seu Luiz encontrou o pedido de socorro que estava nesses túmulos. Então, ele decidiu jogar água com esguicho, sabe? Tem gente que chama de borracha. Jogar com a mangueira em cima dos tanques, e aquilo cessou os gritos. Então, por isso, criou-se a lenda de que toda vez que você vai lá visitar ou fazer algum pedido para as 13 almas, você leva água ou deixa um copinho com água lá para eles. Eu vi um caso de um rapaz que até lá no cemitério sempre tem água, né? As pessoas costumam levar o copinho, ir lá pegar água e colocar em cima do túmulo. E tem várias placas de homenagens em volta do lugar que estão as 13 almas.
de milagres e bênçãos alcançadas por causa delas. Acredita-se, né, que é por causa delas. Tem o caso muito famoso da Volkmar, e era numa sexta-feira que o incêndio aconteceu, e na segunda seguinte ela ia começar a faculdade de letras. Ela ia fazer a matrícula, alguma coisa assim, que era o grande sonho dela. Eu vou falar mais sobre isso quando chegar na parte do filme que fizeram sobre o Joelma. Aí tem outro caso da Nadia Cardarelli. A mãe dela sonhou com 2 homens junto com ela, acho que alguma coisa assim, e falou para ela não ir trabalhar naquele dia. Segundo ela, só aconteceram 2 coisas estranhas nesse dia. A mãe dela falando para ela não ir, e a vizinha dela, que quando ela passou pelo portão da vizinha, a vizinha falou: fica aqui, não vai trabalhar hoje, vamos ficar aqui batendo um papo, conversando. E ela lembra disso porque foi um dia muito marcante, mas ela ainda fala que não aconteceu nada além disso. Gente, isso já é muito, né? Pra mim é muita coincidência pra ser só um acaso. Já pensou, eu olho no editor e tem uma voz de um fantasma falando: ai, gente. Os pés da Nádia ficaram queimados porque chegou uma temperatura muito alta. Eu acho que essa informação eu peguei no Linha Direta, que chegou até a 700 graus. E como as pessoas se salvaram, elas subiram, tava tipo tudo pegando fogo, principalmente o chão. E tipo, aquilo se alastrou por andares. Então, mesmo lá em cima, era muito quente. Como eu disse, 700 graus. Nessa reportagem ainda fala que 700 graus é uma temperatura onde tudo se fundia. O alumínio se funde, o vidro derrete, o plástico também, tudo se funde numa coisa só. Para você ter uma noção do que é tudo se fundir, o vidro não explode. É aquela temperatura que a gente vê nos vídeos, que o vidro ainda é líquido, sabe? Então, se você parar para pensar, é desesperador você ver tudo à sua volta derretendo. Quer dizer, se você tá no meio disso, você nem chega a ver, você já foi, né? Eu acho, na minha opinião, as pessoas que se salvaram nesse caso, não era a hora delas, e é um verdadeiro milagre essas pessoas terem ficado vivas, por mais que ficaram feridas. Tipo, você vê uma situação dessa, qual é a chance? Nenhuma. Aí um policial explica que muitas pessoas morreram de asfixia mecânica, que elas estavam em cima do prédio e elas colocavam a cabeça assim para fora para tentar pegar ar, sabe? Para fora da construção. Algumas caíam lá de cima, desmaiadas, as outras puxavam o ar, só que aquele ar de 700 graus, elas praticamente cozinhavam por dentro quando elas iam tentar puxar um ar para respirar. Gente, eu não tenho como dar certeza para vocês se eu peguei essa informação no Linha Direta ou no History, mas alguns médios acreditam que as pessoas que desencarnaram, que as pessoas que estavam no Joelma eram reencarnações de pessoas que participaram das cruzadas do século XI, Reconquista de Jerusalém, ou eram até mesmo piratas. Desse desastre não natural saiu o livro Somos Seis e o filme Joelma, 23º Andar. O filme, como eu disse, eu vou explicar à parte, depois que eu terminar de resumir um pouco o que aconteceu naquela tragédia. O prédio ficou por 4 anos fechado e voltou como mais seguro. Em 1994, teve uma fiscalização onde encontraram, olha só, irregularidades elétricas, falha na energia e na segurança de evacuação do prédio. Sério, de novo. E desde então acontecem algumas coisas sobrenatural nesse lugar, como carros que ligam sozinha, uma loira misteriosa que passa de madrugada e te dá boa noite, um segurança que fica ali no estacionamento também já viu uma noiva naquele lugar de madrugada. O Joelma então fica abandonado, até hoje ele é meio abandonado,
Mas em 2004, o prefeito José Serra ele queria alugar uma sala para lidar com as coisas da candidatura dele. Então ele pede para uma monja ir até o lugar para ver como está a situação. Até no Linha Direta eles mostram que a monja, ela dá uma entrevista e ela conta que sentiu o local muito pesado, com muitas almas que não tinham aceitado o desencarne e algumas almas não tinham boas intenções que estavam naquele lugar. Eu não sei ao certo quando passou esse episódio de Linha Direta, que Linha Direta já acabou há anos, né? Mas nesse episódio conta que 5 pessoas foram culpadas e condenadas e nenhuma foi presa. Agora vamos falar do filme Joelma, 23º Andar. Eu vou falar especificamente do filme e algumas informações extras. O filme conta a história da Volkmar. No filme tem outro nome, mas ela é a protagonista da nossa história real. A Volkmar, se eu não me engano, trabalhava no 22º andar e o irmão dela no 8º. Sim, o irmão arrumou um emprego para ela. Antes dela sequer trabalhar na Joelma, ela tinha muitos sonhos estranhos. Essa parte eu não sei se é uma liberdade artística do diretor. É um filme brasileiro, tá, gente? Ou se realmente aconteceu, mas o filme mostra que ela tinha muitos sonhos com incêndio, com gente desesperada, com caminhão de bombeiro, com aglomeração no meio da rua. E ela vivia acordando desses pesadelos desesperada e a mãe dela e o irmão acudiam ela. Eles eram ali de uma classe média, a mãe dela era costureira. Eles viviam numa condição tranquila, mas não tinha dinheiro sobrando. A mãe dela era costureira e ela também queria muito trabalhar, até que o irmão dela consegue uma vaga de emprego no Joelma. Um detalhe da Volkmar também é que ela não se interessava por relacionamentos. Ela não tinha isso na vida dela como um propósito. O filme deixa claro que é como se ela quisesse viver um propósito maior. E acho que, olha, é muito triste, mas a vida dela se tornou um propósito maior. A vida dela mudou muitas outras vidas. Eu vou comentar isso no final ainda. Ainda tem um adendo depois do filme. E ela tá trabalhando lá. Nesse dia 1º de fevereiro de 74, ela vai trabalhar. Logo em seguida, o incêndio começa e ela e as colegas de trabalho ficam presas no andar. E nas psicografias ela fala que estavam todas muito desesperadas e pedindo socorro antes de falecer. E ela explica que ela ficou muito calma e ela simplesmente aceitou. Então acontece todo um incidente no prédio e o irmão, ele consegue sair porque ele tá ali nos primeiros andares, então ele sai logo que começa. Ele e a mãe dele e um amigo, no filme tem um amigo junto, eles começam a ir de carro nos hospitais, vendo se a Volkmar já chegou em algum deles. E não, até que eles decidem ir no IML. E lá ele encontra o corpo da Volkmar e deixa preso aqui no sutiã dela o nome. Volkmar, o nome completo. Não sei se é o nome completo, mas enfim, ele deixa a identificação aqui preso no sutiã dela. E ele conversa com esse amigo dele que não ia dar notícia para a mãe. Ele ia falar que eles iam no último hospital que faltava e lá ele daria notícia. Porque a mãe deles é cardíaca, então ele tá com medo de dar notícia para ela e alguma coisa acontecer, ela se desesperar. Só que no carro, no caminho até esse hospital, a Volkmar aparece assim, ó, bem do lado dela. E fala: ele já me encontrou, você quer ver onde eu estou? Aí ela toca assim na mãe, e a mãe dela vê ela morta no incêndio. Então a mãe começa a chorar e ela questiona o filho, e aí eles têm que aceitar a realidade, né? A mãe dela é uma grande espírita, e eles também tinham um rito que era feito tipo uma tábua Ouija, só que com cartões, com letras. E essas letras se mexiam na mesa e formavam palavras, lembrando que eles são espíritas. E é toda da religião deles
esse rito. Não é um jogo, não é uma brincadeira, é um rito que eles têm. Eles vão atrás do Chico Xavier, eles viajam e tudo, e quando eles chegam lá, no filme mostra que ela entra na sala e coloca a mão assim no ombro dele, fica em pé atrás do Chico Xavier, e ele psicografa contando isso, que foi tudo bem, a passagem, que ela aceitou, mas que ela viu pessoas que não aceitaram tão rápido, que ficaram gritando, que não aceitavam de jeito nenhum. E ela conta que o avô dela veio buscar ela e que está ajudando ela a evoluir no caminho espiritual dela. E que muitas pessoas que também estavam com ela no incêndio ainda não acordaram, porque elas não estão prontas, calmas para isso, mas que tá tudo bem. E ela deixa uma psicografia, depois tem várias psicografias, ela fala para que a resposta para encontrar com ela tá dentro de casa, nesses cartões. Aí que eles começam a usar os cartões que se movem na mesa para entrar em contato com a Volkmar. 3 meses depois, em 13 de julho, ela entra em contato com eles pelos cartões. E nessa primeira, não sei se é na primeira ou na segunda, pelo Chico Xavier, nessas psicografias, ela já chegou a assinar 5 vezes, assinar o nome dela 5 vezes pela mão dele, para provar que era ela. Ela também deixa uma psicografia autorizando a fazer um filme. Realmente era a missão dela. Quer ver? Porque quem interpretou ela foi a Beth Goulart. E a Beth Goulart fala que a intenção desse filme era provar que a morte não é o fim. É só uma passagem. Eu acredito nisso. Eu acredito que a alma, nosso ser espírito, é eterno. O que morre é esse corpo aqui, que é, né, biodegradável. Não tem como ter ele para sempre. E quando gravaram o filme, contrataram um fotógrafo para tirar algumas fotos, e nessas fotos apareceram rostos de pessoas. E até uma pessoa em pé do lado dos atores quando estava gravando essa cena que as atrizes estavam morrendo queimadas. E essa é a história da Volkmar. Ela conseguiu entrar em contato com a família dela, ela psicografou para o Chico Xavier, a história dela se tornou um filme. Eu acho que a história dela ajudou a melhorar a segurança dos bombeiros, as leis de segurança de prédios, até a questão religiosa, da gente entender mais essa questão, se você acredita nesse universo dos espíritos, compreender mais que realmente a morte não é o fim. A morte, na verdade, é a resposta de muitas perguntas, né? Que a gente só consegue a resposta quando a gente... Até aqui, esse vídeo foi inspirado no History Channel, no Linha Direta e no filme Joelma, 23º Andar. Agora, algumas informações extras que eu encontrei na internet. Em 71, o Joelma foi alugado para o Banco Crefisul, ou seja, os funcionários trabalhavam lá quando aconteceu o incidente. 15 minutos depois do incêndio começar, já era impossível descer. Uma mãe se joga do 15º andar com um bebê de 1 ano e meio e o bebê sobrevive. As pessoas se aglomeravam em banheiros, parapeitos e no último andar, mas as que ficavam nos banheiros normalmente não aguentavam porque se tornava um ambiente sufocante conforme o fogo ia aumentando e consumindo as coisas. Não tinha como respirar e as pessoas padeciam. Tanto que foram encontrados grupos de 5, 6 pessoas nos banheiros pequenos, mortas. Teve um banheiro que encontraram, acho que 4 ou 5 pessoas e um cara estava vivo. E porque ele saiu e foi para um parapeito. Ele não ficou no banheiro, que você pensa, uma janela de um banheiro normalmente não é grande, é só aquela ventilação. Não dá, né, gente?
A escada dos bombeiros só chegava a 40 metros, ou seja, só chegou ao 12º andar. Os bombeiros receberam o chamado para socorrer o incêndio às 9h03 da manhã e só chegaram lá às 9h10 porque tinha muito congestionamento e nesse horário as pessoas já estavam começando a se jogar, principalmente ali do 20º andar para cima, as pessoas se jogavam das janelas. Tanto que tinham faixas que as pessoas escreviam em letras grandes para as que estavam no prédio conseguir enxergar de não se jogue, vamos te tirar daí, vai ficar tudo bem. Mesmo assim as pessoas se desesperavam. Tem relatos de pessoas que dizem que estavam lá no último andar, que viam as outras tirando as roupas, porque elas não aguentavam o calor e simplesmente se despiam. O total de trabalhadores que participaram do resgate foi 1.500, 30 viaturas da polícia, 14 helicópteros e todas as ambulâncias de São Paulo para socorrer os feridos, principalmente todas foram ocupadas. Conforme subiram a escada, que ia até o 12º andar, o sargento subiu e quando ele chegou no 12º andar para começar a apagar o fogo, ele conta que primeiro ele teve que apagar 3 corpos que estavam pegando fogo. Um homem se joga do 16º andar e cai em cima de um que havia pulado do 19º, e esse segundo que pulou caiu em cima do que se jogou do 19º e ele sobreviveu. Os hidrantes da região estavam com defeitos, mas a prefeitura, logo que ela ficou sabendo, ela enviou vários caminhões-pipas, que foi o que ajudou a apagar. E ela fez isso porque antes teve um incêndio no Andraus, acho que era o nome do prédio antes desse. Teve 16 mortos também, pegou fogo nas mesmas circunstâncias desse. E no Andraus, notaram que os hidrantes não funcionavam. E a prefeitura, em vez de arrumar isso, ela não consertou, então ela de cara enviou os caminhões-pipa. Pelo menos eles pensaram nessa possibilidade, né? Porque senão ia ter sido muito pior. O prédio tinha um reservatório de 19 ou 25 mil litros de água, só que, como não olhavam a mangueira com frequência, a mangueira estava ressecada e não pôde ser usada para apagar o incêndio. E tiveram um prédio vizinho conseguiu emprestar para eles. Teve gente que chegou a descer 3 andares por fora do prédio para chegar na escada dos bombeiros. Como eu disse, não dava para descer por dentro, tinha que ser por fora, de algum jeito. Teve gente que se pendurou nessas cordas feitas no improviso. A corda não aguentava. Tinha gente que conseguia chegar, como eu disse, descer até 3 andares para chegar na escada dos bombeiros e se salvar. Teve gente que o peso do corpo não... A corda feita ali no improviso não aguentava, estourava e a pessoa caía lá de cima. No 8º andar encontraram 11 pessoas juntas. Encontraram muitas pessoas assim no 12º andar. Encontraram 16 pessoas, encontraram 5 pessoas juntas em outro banheiro, 12 no saguão. E esse sargento, isso eu vi na Wikipédia, ele conta que tudo tinha muito cheiro de carne incinerada e cinzas. Tem até relatos de gente que subiu lá no último andar do prédio e as pessoas chegavam a pisar em outros cadáveres, como eu disse, os pés queimavam, as pessoas queimavam, e daí você pisava em cima e você não sabia mais, tinha hora que você não sabia mais o que era gente, o que era chão, o chão era... Gente, imagina que inferno na terra isso. E lá no telhado chegou a 100 graus e as pessoas que se salvaram estavam nas telhas de amianto, que chegou a 100 graus. Só no telhado, gente. Imagina lá dentro que chegou a 700. Realmente é um crematório ao céu aberto.
É nesse caso que eu falo que a Volkmar pode ter ajudado muito, e todas essas pessoas, não que elas mereciam passar por isso ou deviam, isso só quem sabe realmente é o universo, né? Mas 15 bombeiros ficaram intoxicados porque as leis dos bombeiros era de 1934 na época. Eles não, a água não tinha hidrante, não tinha condição para os bombeiros, não tinha helicóptero. Teve alguns helicópteros que não conseguiam chegar perto por causa do calor. Teve lá como é que chama? Um salvamento específico da polícia que conseguiu salvar alguns helicópteros. Não puderam ser usados, eles não iam aguentar aquela temperatura. 2h20 da tarde, todos estavam resgatados. Como eu disse, 1h30 o fogo acabou e 2h20 todos estavam resgatados. Segundo o vice-presidente do CREF Sul, o Garrett Bolton, haviam 1.016 funcionários naquele prédio. Só que a informação que passa é que 190 morreram e 300 feridos, né, gente? Mas realmente, você vê um prédio de 20 e tantos andares com o quê? 400 pessoas? Tem mais ainda, ó. A Continental Limpeza tinha 77 funcionários que trabalhavam no Joelma. Essas informações extras são da Wikipédia, então eu não coloco como uma fonte assim, que você pode confiar 100%. O sargento, que eu havia comentado, ele falou que tinham corpos impossíveis de identificar, porque lá dentro estima-se que chegou até a 900 graus. E que algumas pessoas nessa temperatura viraram apenas 1,5 kg de cinzas. E como os bombeiros usavam água para apagar o fogo, e não tinha outro jeito, né? Essas pessoas provavelmente viraram barro, essas pessoas provavelmente elas foram pro esgoto, não tem como achar, não tem como reconhecer, não tem como saber. É igual eu falei das Torres Gêmeas, 25 mil pessoas trabalhavam lá, mas soltaram na mídia que só tinha 3 mil. Então é complicado essas coisas e eu fico intrigada como as pessoas, né, o jornalismo aceita essas informações, que eu vi essa informação na Wikipédia, mas, gente, é só a gente pensar, 500 pessoas num prédio de 25 andares, 500 dividido por 25 dá 20 pessoas por andar. Será que tinha só isso? Porque era empresarial, era de banco. Se tinha 1.000, 1.100, era 40 e poucas pessoas por andar, pode ser também. Gente, era sexta-feira, dia útil, já tinha começado o expediente, eu não sei, eu sou meio cética de acreditar nessas informações divulgadas ao público. E na Wikipédia diz que os responsáveis foram condenados de 2 a 3 anos por esse acidente que aconteceu no Joelma. E eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo. É uma minissérie, o vídeo da segunda que vem. Eu vou falar sobre o crime do poço. Ó, eu fiquei até rouca do nada. Muito obrigada, espíritos, que me ajudaram a gravar esse vídeo. Muito obrigada de coração. Mas na semana que vem eu vou falar do crime do poço. E daí eu vou mostrar para vocês como onde aconteceu o crime do poço não é no mesmo lugar que o Joelma. E como ele tá no momento. Se vocês quiserem ver, semana que vem, gente. Por enquanto, muito obrigada pela presença. Foi um vídeo muito difícil gravar, ó. Vocês estão terminando com um clima, assunto pesadíssimo, mas a trilha sonora de chuva, porque eu comecei a gravar, tinha muito barulho na rua. Eu moro aqui, passa muito caminhão. Aí agora há pouco tinha cachorro latindo, aí o culto começou na igreja, o culto comprido, aí eu fui jantar porque o culto era comprido, e agora eu voltei, o cachorro começou a latir, eu parei várias vezes, o cachorro do vizinho, e as bebês daqui de casa não latem, elas são princesas, e aí às vezes passa alguns caminhões, eu tenho que parar e esperar. Então, espero que vocês estejam gostando dessa fase mais sombria do canal. Eu adoro esse tipo de assunto. E se você gostar, continue acompanhando, tá bom?
Seja bem-vindo se você for novo aqui e pode deixar nos comentários sugestão de vídeo. Me fala o que você achou da história da Volkmar. Eu acredito friamente. Eu tô lendo o livro dos espíritos, então eu tô muito nessa vibe de entender o que é o espírito, o que acontece. E pegou bem nesse momento certinho que eu também vi sobre o Joelma. E eu gostei muito de pesquisar sobre isso. Eu fiquei triste por saber que muita coisa que aconteceu lá foi talvez falha de segurança e responsabilidade. Poderia ter sido evitado, mas talvez seja a aprovação, o karma dessas pessoas. E eu gosto de pensar que tudo vem para ensinar, né? E que o universo conforte o coração de todas as pessoas que perderam alguém no edifício Joelma ou em qualquer acidente trágico, tá bom? É isso, até a próxima. Muito obrigada por assistir até aqui. Este canal não tem compromisso com a verdade. Todos os assuntos tratados aqui muitas vezes incluem lendas, mitos, conspirações, uma pitada de verdade e outra de horror. O objetivo é encontrar outras pessoas curiosas e inteligentes ou bastante que tenham interesse nesses temas para discutir, trocar teorias e histórias que talvez possam ser reais. Espero que gostem, feito sempre com carinho e amor. Até a próxima. Alô, posso falar com a Silvana? Apenas busquem conhecimento.